A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início a mais uma aula de escatologia e vamos neste momento estar fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus, mais uma vez estou na tua presença, agradecido por tudo que tem nos concedido até este momento, e pedindo nessa hora que teu Espírito Santo venha revelar nos nossos corações aquilo que devemos, Senhor amado, aprender também. Que nossos irmãos possam estar com seus corações abertos e suas mentes também, aleluia, bem abertas para poder, Senhor amado, aprendermos juntos nessa tarde o que tu tens para nós. Sê conosco neste momento, repreendemos toda a obra do inimigo nesse instante, é que eu te peço neste momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Então vamos dar início, à nossa aula. E nós vamos ver aqui na introdução, o último parágrafo lá vai dizer: o livro de Apocalipse foi escrito nos anos 90 depois de Cristo, na ilha de Patmos, pelo apóstolo João, a qual estava naquele lugar preso após forte perseguição do Império Romano sobre a igreja, sendo o único dos apóstolos que não foi martirizado, morrendo de morte natural. Então nós vamos ver que houve uma grande perseguição aqui pelo imperador romano Domiciano, que agora ele envia João para a ilha de Patmos. E a Bíblia vai dizer que ele foi arrebatado em espírito. Em Apocalipse capítulo 1, vai nos dizer que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E diz a palavra de Deus, Apocalipse 1, versículo 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esse dia, os judeus cristãos, eles adotaram o domingo, por ser o dia da ressurreição de Cristo, né? Então, o domingo, e também o dia do Pentecoste, que cai num domingo. Então, eles adotaram, o domingo. Então, o dia do Senhor aqui, provavelmente, João estava num domingo orando, e foi arrebatado em espírito, onde foi lhe revelado todas essas coisas que haveriam de acontecer. E ali ele começa a escrever as 7 igrejas da Ásia. Então nós vamos ver que a Ásia Menor hoje é o território da Turquia, né, que está na Europa Ocidental. Então hoje a Turquia, essas igrejas, todas elas estavam ali naquela região. Então, nós vamos ver que cada carta que Paulo escreve, hoje ele vai fazer, né, naquele momento ali, hoje nós entendemos que provavelmente seja cada um período da igreja que a igreja passou, né, das perseguições, todas as coisas até o dia de hoje. Então, cada período da igreja é representado por uma igreja. Então, nós vamos ver cada período da igreja, né, é representado por uma dessas igrejas, né, que ele descreve aqui. Então ele estava ali por testemunho, né, do evangelho de Cristo, né, eles pregavam a morte e a ressurreição de Cristo. Então isso trazia uma perseguição aos cristãos. Então vamos ver aqui os sinais da volta de Cristo. E o texto você vai encontrar em Mateus 24, 36 a 44. Diz assim: a vinda de Cristo para os seus se dará repentinamente, será em um abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, 52. Ao soar da última trombeta, onde virá com os anjos. Surge então a questão que nem o Filho sabe o dia e a hora do arrebatamento. Esclarecemos esse fato ao sabermos que Jesus era o Verbo encarnado de Deus. João, capítulo 1, versículo 14, vai nos falar sobre o Verbo. Vindo como homem a este mundo, mas que após a sua morte e ressurreição, retornou aos céus,
vindo assumir o seu atributo de onisciência junto à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estando agora ciente do momento exato de sua vinda nas nuvens, esperando a ordem do Pai. Então, algo maravilhoso, né? Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai dizer, né, que Jesus, ele é o verbo encarnado de Deus. Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Tem coisas que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. E a Bíblia diz, né, João 1,14, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, creio eu, né, que até aquele momento ali que Jesus estava sobre a terra, ele ainda não havia sido revelado para ele, né, porque ele era 100% homem. Mas quando ele morre, né, e ressuscita, se assenta à direita do Pai, lhe é revelado também a data, né, e o dia exato. Então ele está aguardando a hora, né, que o Pai determinar que ele venha buscar a igreja, né? Então a hora que o Pai determina, ele vem. E nós vamos ver que a Trindade é algo maravilhoso, né? Então Jesus aguarda, né, o Pai mandar para que ele venha nas nuvens buscar a sua igreja. Mas também existe também atribuições do Filho. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador. Mas a Bíblia diz também em João capítulo 5, versículo 22, e você vai anotando esses versículos que complementam a apostila, a Bíblia diz que 5:22 diz assim, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo que será executado será o Filho, porque o Pai deu ao Filho todo juízo. Então quem julga, até no trono branco, né, ao último julgamento lá, quem vai julgar vai ser Jesus. Então o Pai deu, né, esse privilégio também de julgamento ao Filho, até mesmo porque foi Jesus, né? Nada mais justo do que Jesus julgue as pessoas, porque foi ele que se entregou na cruz do Calvário. Então ele realmente tem condições, né? E vai dizer ali para as pessoas, né, que morreu, e para que as pessoas pudessem crer na salvação, pudessem ter a remissão dos pecados. Então todo o juízo foi dado ao Filho. Então é algo maravilhoso, né, que a gente pode ver. Então a palavra de Deus nos diz aqui, né, que todo o juízo foi dado ao Filho. Tem uma questão, né, muito importante que a gente vai ver, e a gente vai na continuidade, né, a gente não está muitas vezes em ordem cronológica aos fatos, mas o que eu puder, e somando de assunto aqui para os irmãos, eu vou fazer, né, porque eu acho muito interessante. E escatologia tem muitas perguntas que os irmãos fazem, e é necessário muitas vezes a gente deixar bem claro, né, as coisas. A gente muitas vezes pergunta, tá, mas as crianças vão subir, né? As crianças irão subir. Nós sabemos que hoje a ideia de criança há uns anos atrás e para hoje tem muita diferença. Hoje as crianças sabem até mesmo muito mais do que nós, né? Tem uma sabedoria, porque hoje o saber está aí na palma das nossas mãos, então as crianças são sábias, né? E nós cremos, né, como igreja, que a pessoa em saber e discernir o que é o mal, o bem, a pessoa já pode tomar, né, uma atitude de pedir o batismo, sendo que pelo nosso estatuto, né, 12 anos incompleto é considerado criança, né? Mas nós sabemos que tem crianças com 9, 10 anos que já sabem bem discernir bastante coisas, né? Sabe o que é o certo, o que é errado. E aí, se essa criança, né, sobre a responsabilidade do seu pai, pede o batismo, eu creio que pode se batizar, né? Porque a pessoa tem que reconhecer os seus pecados. A gente não é como a Igreja Católica, né, que batiza uma criança ainda pequena, não sabe nem mesmo caminhar,
E ali é um ato errado, porque a criança ainda não reconhece os pecados. O batismo é para a remissão dos pecados. Mas nós vamos ver algo maravilhoso, e a Bíblia vai nos falar em Colossenses 2, capítulo 17, 2, Colossenses 2,17 vai dizer assim a palavra de Deus: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contraída, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, Jesus cravou na cruz, né, a cédula que nos trazia, né, que nós devíamos, né, nós tínhamos uma dívida pelo pecado, mas Jesus cravou na cruz. E o versículo 16, né, de Colossenses 2,16 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nós vamos ver que muitas das coisas que nós vimos no Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Então a gente vai ver que aquela serpente que foi levantada ali no deserto e as pessoas foram curadas, né, quando elas olhavam para essa serpente, ela dava a entender hoje, né, no Novo Testamento, que Jesus foi levantado também na cruz do Calvário, e por intermédio, né, todos aqueles que olharem para Cristo serão salvos, serão perdoados. Então nós vamos ver que algumas coisas do Antigo Testamento, eles servem como base também para nós. Então nós vamos ver essa questão das crianças, se as crianças serão salvas também, automaticamente, né? Então, quando Moisés, ele fala, né, com Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer que ele não entra na terra de Canaã. Então, 1,37 vai dizer assim: também o Senhor se indignou contra mim, aqui Moisés falando, né, que o Senhor havia se indignado contra ele, por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará, esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. Aqui dando a liderança, né, Deus dando a liderança a Josué, que Josué entraria. Moisés não entraria porque ele bateu na rocha em vez de falar na rocha. A ordem de Deus era para que ele viesse falar a rocha e ele bateu. Mas aí o versículo 39 vai nos dizer, que é aí que eu digo, né, que são as sombras das coisas futuras, de coisas que nós podemos tirar como base. Diz a palavra de Deus assim: e vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e a eles possuirão. Então aqui Deus está dizendo, né, que as crianças que não sabem nem o bem nem o mal, não sabiam discernir, né, os fatos, eventos que estavam acontecendo, a criança não sabia de nada, né? Então, na sua inocência, então elas herdariam a Canaã terrestre. Então, nós também estamos caminhando em direção à Canaã celestial. Então, nós cremos, né, que desde que o pai, a mãe se responsabilize também em cuidar daquela criança, sabemos que uma idade aí de 9, 10, 11 anos, ela pode ser batizada. Nós temos muitos exemplos desses. Então, são sombras das coisas futuras, né? Coisas que poderiam. Então, a gente usa como base aqui esse texto, né? Que das crianças, né? Que vai dizer, e vossos meninos, de que dissestes por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem e nem mal sabe, ali entrarão, a eles a darei e a eles possuirão. Então, falando aqui que as crianças herdariam a Canaã celestial, né, no tempo de Moisés. E nós também caminhamos em direção à Canaã celestial. Então, fica aqui, né, para os irmãos poderem instruírem alguma pessoa que pergunte, né, se as crianças, todas as crianças serão salvas. Sim, as crianças que ainda não têm discernimento do bem e do mal, né,
serão salvas. Mas se a criança também já sabe, né, discernir o que é certo, o que é errado, pedir o batismo, isso aí também nós poderemos fazer. Então nós vamos ver aqui, na sequência, a palavra vai nos dizer, né, a nossa apostila vai nos dizer: a descrença do povo antediluviano de que o mundo terminaria com uma chuva densa e torrencial se dava por conta de que até aquele momento eles desconheciam chuva. Caía somente um vapor que irrigava a terra. Então as pessoas naquele momento eles descriam que haveria um dilúvio, que haveria chuva, até mesmo porque não chovia na terra. Era somente um vapor. Então quando Noé começa a construir a arca, as pessoas ficam descrentes, porque nunca choveu, agora chega um homem velho, né, dizendo que vai chover torrencialmente sobre a terra, que quem não entrar dentro da arca que ele está construindo não vai poder se salvar. Então as pessoas somente eles viam, né, um vapor um orvalho que caía sobre a terra, irrigava a terra, deixava a terra úmida para o plantio, e talvez seja um dos motivos da descrença, né? Mas sabemos que a salvação é por fé. Aqueles homens também deveriam ter fé, né? E crer naquilo que que Noé estava falando para poderem obter a salvação. E foi o que aconteceu, né? Então aqui vai nos dizer, assim como nos dias de Noé, aparentemente, a aparente vida de paz, onde as pessoas bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamentos, deu lugar a um grande desespero quando viram cair a chuva. Assim será antes da vinda de Cristo. Amém? Então nós vamos ver também que as pessoas também vão se desesperar, né? Quando verem os cristãos todos subindo, então também vai bater esse desespero e as pessoas correrão de um lado para o outro, né, procurando uma explicação, mas a explicação já foi dada pela igreja, né, que Jesus um dia buscaria um povo escolhido e comprar, que foi comprado pelo seu sangue. Então vamos ver ali que também na mesma, no texto de Mateus 24, ali que nós, no início ali, nós vamos ver que fala sobre também esse fato aqui. A Bíblia nos mostra um percentual de 50% de salvos, pois diz que estarão dois em uma cama, um será levado e outro deixado. Oramos a Deus e trabalhamos para reverter esse percentual. Mateus 24, 40, né? Então nós vamos ver que não é um percentual exato, né? Mas nós vamos ver que muitos poucos serão salvos, né? Muitas pessoas, né, pelo percentual do mundo inteiro, porque hoje o homem não quer saber de Jesus, né? O homem não quer saber de salvação, o homem prefere viver uma vida regaladamente neste mundo, com os prazeres do mundo, e não quer aceitar a Jesus. A questão também de nós sermos hoje, né, no Brasil, 40 milhões de cristãos, não quer dizer também que esses 40 milhões é um número expressivo, mas não quer dizer que esses 40 milhões que estão dentro das igrejas serão salvos. Vai ficar muita gente. Então eu creio que aqui a gente falando, né, que 50% é um valor otimista, né, da parte, né, das escrituras aqui, mas nós temos que trabalhar para inverter, né, esse percentual para que não venha a ser 50%, mas que seja mais, seja 70%, 80%, mas pelo que nós temos visto aí, né, a iniquidade, o pecado tomando conta, vai estar bastante difícil da gente atingir esses 50%, né, mas a Bíblia diz que estarão dois no moinho, um será levado, outro deixado, estarão dois numa cama, um será levado e outro deixado. Então vamos orar, né, trabalhar para que possamos mudar esse quadro. Devemos estar atento para um detalhe. A Bíblia diz que ele virá como ladrão à noite, conforme 2 Pedro 3,10. Mas devemos saber que os fusos horários no mundo são diferentes. Pode vir à noite no Japão e de dia no Brasil. Nem todos estarão dormindo, alguns estarão trabalhando, estudando e fazendo seus afazeres. Mas devemos estar todos preparados para não sermos pegos de surpresa.
Estarão dois no campo trabalhando, um será levado e o outro deixado. Né? Então é algo maravilhoso. Esse fuso horário aqui é muito importante, também interessante, né? Porque eu, quando era criança, né, à noite eu sempre não me esquecia de orar, porque a Bíblia diz que ele viria como ladrão à noite, e eu achava sempre, né, quando criança, que Jesus ia vir à noite. Então eu já encomendava a minha vida, né, entregava o meu espírito ali para que eu pudesse, se Jesus viesse na noite, né, eu estivesse dormindo, eu ia subir, né? Mas aí os fusos horários, depois a gente vai para a escola, a gente começa a aprender as coisas e a gente vai ver que as coisas são diferentes, né? Que os horários, né? Nós temos um fuso horário aí de 12 horas para o Japão, né? Então, se Jesus vem agora neste momento, no Brasil vai ser de dia, lá no Japão vai ser à noite. Então, nós vamos ver que isso aí é importante também a gente se dar conta, né? Que os fusos horários são diferentes, mas a Bíblia diz, né, que nós possamos estar apercebido, que como ladrão, né, ele chega e ele invade as casas, então não soubemos o horário, né, que o ladrão vai vir. E nós, dentro dessa questão aqui, eu quero dar um lembrete para os irmãos com respeito aos sinais da volta de Cristo. Nós vamos ver, né, que isso aí é algo. A Bíblia diz que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam, né? Que a geração do que vai acontecer, esses fatos todos, né? Que a gente vai ver os sinais da volta de Cristo agora, que essa geração. Então, muitas pessoas achavam que era aquela geração antiga dos apóstolos, os discípulos achavam que era aquela geração que estava tão próxima à volta de Jesus, né? Há 2000 anos atrás. E nós vamos ver um fato interessante que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Paulo aqui está ensinando, está demonstrando, né, o povo, que alguns da igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, que eles, ao ouvirem essas profecias, essas palavras, que Jesus ia vir logo buscar a sua igreja, muitos deles pararam de trabalhar. Muitos deles não queriam mais trabalhar porque achavam que Jesus estava próximo a vir e prestes a vir, então pararam de trabalhar. E Paulo ele entra com uma demonstração, uma exortação para esses irmãos, né? Então ele vai dizer em 2 Tessalonicenses 3, versículo 8: nem de graça comendo pão de homem algum, mas como trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados e a nenhum de vós. Paulo está dizendo aqui que ele trabalhava, né, para não ser pesado para a igreja, para não trazer custos à igreja. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmo exemplo para nós imitardes, né? Paulo estava dizendo que ele trabalhava para que também pudesse ser exemplo para a igreja, para que as pessoas imitarem ele. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas o ademoestais como irmão. Então, nós vamos ver que agora aquelas pessoas, né, estavam na iminência, né? Eles achavam que estava iminente já a volta de Jesus e pararam de trabalhar.
E uma advertência que eu digo para os irmãos, irmãos, nós temos que crer na volta de Jesus, mas nós sabemos também que pode haver o arrebatamento individual de cada um de nós. O que é o arrebatamento individual? É a nossa morte, né? Hoje estamos mais propensos a morrer com várias doenças, né? Uma bala perdida. Hoje existe a pandemia, tantas outras coisas que existem. Então a gente vai ver que às vezes pode estar vendo horrores, né? De arrebatamentos individuais, né? Pessoas que estavam conosco aqui, a gente olha para o lado e já não estão mais, estão sendo, né, arrebatados, estão indo para o céu, para o inferno, né? Então nós temos que ver que a volta de Cristo também, agora nós vemos os sinais, está muito próximo a volta de Jesus, mas é o que eu digo para todos vocês: estejam preparados, seja para a volta de Cristo ou para a sua morte, né? E não fazendo como essas pessoas, a sua vida ela tem que continuar, você tem que continuar. Tem muitos jovens, talvez, alguns irmãos, né? Que têm um sonho, de repente, de fazer uma faculdade, de prosperar, muitas vezes, ampliar o seu comércio. Eu não vou ampliar meu comércio porque Jesus já está voltando, né? Eu não vou fazer a minha faculdade porque Jesus já está voltando. Então, de repente, ele vai, eu não vou conseguir terminar minha faculdade, vou me dedicar mais à obra de Deus, tal. Eu quero dizer para você, então, fica um alerta, né? Que este povo aqui de Tessalônica, eles estavam nessa situação. Eles achavam que Jesus viria brevemente, muitos deles pararam de trabalhar. Então, é algo que nós não devemos fazer, nós devemos seguir a nossa vida, claro, sempre com a observância, né? De ter uma vida com Deus, ter o nosso o devocional, ter a nossa vida íntegra, reta diante de Deus, esperando sim a volta de Cristo, né? Mas como eu disse para vocês hoje, né, nós também temos outros perigos de doenças, né, câncer e tantas coisas, está matando muita gente. Então você pode a qualquer momento ser acometido de alguma enfermidade e vir a falecer, e você tem que estar preparado. Então não pare, né, com um projeto que Deus tem colocado para você, se é espiritual, se é ser um servo de Deus, ser um ministro da palavra de Deus, ser um pastor, atendente de congregação, né, ser um pastor, ter uma igreja. Siga em frente, né? Não faça como esse povo aqui que parou, né, de trabalhar, pararam todas as coisas. Quem sabe foi uma boa intenção deles, né? Mas também trouxe outro problema, né, para a igreja, porque a igreja começou a ter que sustentá-los, porque eles já não tinham mais o que comer. Então aí trouxe um problema para a igreja também. Os irmãos começaram a dizer. Aí Paulo vai dizer: quem trabalha, coma, quem não trabalha, não coma. Então fica uma advertência para os irmãos. Amém? Então vamos ver os sinais. Agora vamos ver os sinais. Está escrito Mateus 24, do 4 ao 14, vai nos dar os sinais, né, da volta de Cristo. Vai dizer assim, ó, o primeiro item que eu coloquei: degradação religiosa. Irá surgir falsos profetas, igrejas satânicas, o ecumenismo, a união o ecumenismo nada mais é do que a união das religiões, né? Os cultos, onde muitas vezes as pessoas fazem um culto, vai o do candomblé, vai o católico, vai o espírita, vai o evangélico, que não conhece as escrituras, ele se mistura também, às vezes quer fazer grau para a sociedade, né? Então muitas vezes vai lá e está no meio dos ímpios, né? Na roda dos escarnecedores. O cristão não pode não pode se misturar ao ecumenismo, isso aí não pertence aos servos de Deus, né? Cada um, né, na sua doutrina, né? Então eu não posso ir lá para um culto lá que estão fazendo. Às vezes o prefeito me convidou, vão fazer um culto ecumênico. Então você, né, que de repente está na cidade, você é a única igreja da cidade, o prefeito convida vocês, nós vamos fazer um culto ecumênico, pastor, nós queríamos lhe convidar. Então você vai ter que falar para ele: olha, infelizmente eu não vou ir, né, porque eu não posso participar disso aí. Agora, se você quiser que eu vá lá na prefeitura e realize um culto, levo meus obreiros, levo a música, a gente faz um culto, né, cristão, evangélico, né, e aí sim você pode participar. Mas hoje a gente vê muitos pastores em busca desse reconhecimento aí dos políticos,
e de órgãos, né? Muitas vezes pública, e eles fazem isso aí. Então a degradação da religião, né? Religiosa. Então nós vamos ver o ecumenismo, que é a união das religiões, né? Sociedades secretas, né? Hoje maçonaria. Hoje não é difícil da gente ver cristãos, né? Dentro das igrejas, muitos pastores sendo maçons, né? Porque é tratado como uma sociedade, não como uma religião, muitas vezes. Então eles se associam, porque é algo que tem muita influência na sociedade. E a maçonaria é algo que ela procura as pessoas mais influentes, né? Eles não pegam pessoas que não têm influência na sociedade. Eles vão pegar geralmente o comandante da Polícia Militar, comandante dos bombeiros, comandante do Exército, o presidente do lojista da cidade, um diretor da escola, pessoas que têm influência a outras pessoas, né? Então, dificilmente ele vai pegar o mendigo, né? Que nem a igreja faz, né? Vai fazer um convite para o mendigo fazer parte da sua sociedade. Então, são sociedades secretas, né? Então, nós vamos ver também o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso, né? É a mistura de outras religiões no culto, né? Tem muita gente fazendo sincretismo religioso. Aí tu pega a arruda, né? O galinho de arruda, o sal, né? Para fazer os rituais dentro da igreja, dentro da liturgia do culto, faz isso. Isso é o sincretismo religioso, é a mistura de outras religiões, né? Espiritismo. Aí os caras estão trazendo para dentro da igreja, fazendo esses rituais. Isso aí é a degradação religiosa. Isso aí é um dos sinais da volta de Jesus, né? A igreja está se deteriorando com doutrinas erradas e com esse sincretismo. Então, mistura de religiões, né? Mercado da fé, né? Hoje em dia nós vimos que é a rosa ungida, o lenço ungido, muitas dessas coisas que acontecem que as pessoas hoje estão atraindo, querem atrair as pessoas pelo que eles veem, pelo que eles podem tocar, mas nós temos que induzi-los à salvação por intermédio da fé, para que eles não vejam, né, mas que eles creiam que existe um Deus poderoso que pode agir na sua vida. Então, o egocentrismo dos homens, né, líderes querendo ser adorados, e reino contra reino. Então nós vamos ver hoje em dia que é muito difícil dentro desse contexto aqui da degradação religiosa, a gente vê até próprios líderes, né, da igreja, dos pastores, às vezes é difícil uma afinidade entre pastores, as lideranças, né, muitas vezes um querendo ser maior que o outro, então o reino muitas vezes ele mesmo está se degradando, né? Muitas vezes a gente sabe de um problema de um pastor, o pastor caiu em um adultério, alguma coisa. A primeira coisa que a gente faz é passar à frente, muitas vezes na rede social, e contando a novidade, né? Mas aquilo você está contribuindo, né, para que o reino de Deus venha impedir, né, o seu avanço, porque são escândalos. A Bíblia diz que ai daquele por quem entrar o escândalo, né? Ai daquele. Então, essas coisas nós devemos orar para que Deus venha consertar. E orar também para que possa haver, né, na sua cidade uma ordem de pastores, né, a união dos pastores, para que venha haver a propagação do evangelho, porque o evangelho possa se expandir, né, mas não esteja dividido, cada um na sua igreja. Eu tenho minha igrejinha aqui, né? Então, como eu digo, né, que a ovelha realmente ela conhece a voz do seu pastor. Então, se o seu pastor ele ensina, ele é um homem de caráter, essa ovelha vai segui-lo, né? No momento, então ela vai segui-lo. Então, a verdadeira ovelha que é bem ensinada, conhece, né, os fundamentos da palavra de Deus, ela vai ouvir a voz do seu pastor e vai segui-lo. Então, essa degradação religiosa é um dos fatores, né, que vai nos dar anúncio da volta de Cristo, né, dos sinais. A degradação moral virá através das atividades promíscuas dos homens, apoiado por os movimentos LGBT, o narcisismo, homens amantes de si mesmos, como diz 2 Timóteo 3,2, a busca exagerada pela beleza,
homens egoístas, blasfemos, enganadores, avarentos, soberbos. Então, hoje em dia, os valores inverteram-se, né? Hoje nós temos igrejas para todo tipo, né? Temos uma famosa, né? Uma pregadora que eu assisti, gostava muito dela, em Camboriú, e hoje ela tem uma igreja para gays, né? Ela se tornou pastora dessa igreja, abandonou a igreja que ela era, né? A primeira igreja que era da sã doutrina, e criou uma, né? A igreja para ela. Então nós vamos ver que tudo isso está acontecendo, né? E a degradação moral, o certo hoje é errado, e o errado é o certo. Então hoje em dia a igreja pode ver também que é um dos sinais, é essa degradação moral do homem, né? Então nós vamos ver essas coisas acontecem. Revolta da natureza. A Bíblia diz que a criação geme, né? Romanos 8:22. A Terra hoje, com 7 bilhões de moradores, faz com que as medidas de segurança e proteção do meio ambiente sejam violadas, causando um desastre ecológico na fauna e na flora. Problemas no rompimento da camada de ozônio faz o Sol agir diretamente nas pessoas, causando câncer. Tsunamis devastam cidades litorâneas, terremotos e abalos sísmicos destroem grandes metrópoles, alimentos modificados geneticamente aumentam a população, aumentam a produção para dar conta de toda essa população faminta, mas traz como consequência doenças de todos os tipos. Então nós vamos ver, né, a natureza, a revolta da natureza está, porque tantas coisas, né, que as pessoas hoje não cuidam, jogam lixo, né, nas bocas de lobo, e aí vai dar os desastres, né, as catástrofes, pessoas morrendo, e nós vamos ver que também a grande população que existe hoje, se não existe, se não fosse realizado, né, esses estudos aí para mudar também geneticamente os alimentos, hoje não teria condições, né, de ter o alimento para todos nós. Nós vimos que hoje você tem uma galinha aí que antigamente levava, eu acho que aproximadamente 6 meses, né, para estar em fase adulta. Hoje eu acho que em um mês, né, por hormônios e tantas coisas que fazem, né, através da alimentação desses animais, eles estão prontos para o abate, porque está havendo uma aceleração de tudo isso aí para que possa haver alimento na mesa de cada pessoa. Mas, em consequência de tudo isso, né, por trás de tudo isso também traz o grande problema, né, pessoas que têm doenças também, câncer, doenças terminais, por a gente consumir todos esses produtos aí que são transformados, né, e são venenos para o nosso corpo. Então nós vamos ver tudo isso, né, camada de ozônio também rompida, o sol entra diretamente, né, muitas pessoas, geralmente as pessoas de pele mais clara, né, se não tomar cuidado, vai pegar um câncer de pele. Então nós vamos ver, né, que o mundo hoje, né, está caminhando por uma destruição, né. Multiplicação da ciência, lançamento de satélites no espaço, clonagem de animais, internet, rede mundial, alimentos transgênicos, bombardeio das nuvens para chover, a implantação do chip no ser humano com seus dados. Então nós vamos ver, né, a multiplicação da ciência. Hoje a gente vê que é algo incrível, né, o que está acontecendo. Hoje os médicos conseguem fazer cirurgias dentro do útero, né, da mãe. Aquela criança às vezes apresenta algum problema e dentro do útero, hoje a ciência tem condições de fazer essa cirurgia e fazer com que essa criança venha ficar curada, né? Quando nasça, já nasça perfeita, né? Então nós vamos ver que a ciência também hoje se multiplicou. E isso tudo está escrito na palavra de Deus. Aí vira na próxima folha tem uma observação. Né? Será um tempo também de apostasia, como mencionado na Bíblia em 1 Timóteo 4:1.
Então, esse tempo de apostasia, né? Apostasia em todos os sentidos, né? Doutrinário, as pessoas seriam más, as pessoas não teriam amor no seu coração, a gente ia ver também a igreja, uma igreja que vai estar apostatada, uma igreja que muitas vezes vai estar sem motivação e tantas outras coisas. Então, seriam tempos difíceis, né? Diz a Bíblia que serão tempos difíceis. Mas tem um porém também, né? A Bíblia também vai nos dizer que serão dias de grande avivamento. Nós cremos também que essa diferença de apostasia e avivamento, quem faz essa diferença somos nós. Porque se nós queremos nos apostatar e deixar nos apostatar da fé, se nós quisermos nos apostatar, isso depende de nós. Agora, se nós quisermos um avivamento na nossa igreja, se nós queremos ser avivados, isso também depende de nós, das nossas atitudes, de buscarmos o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é momento também de nós tornarmos a nossa igreja, né, o ambiente que nós estamos trabalhando, trabalhar em prol da igreja também num sentido universal, para que possa haver essa expansão do evangelho, e nós podemos de tantas formas colaborar, né? Muitos missionários indo para o campo missionário, muitos daqueles que não podem ir estão orando por missões, muitos estão até mesmo financeiramente colaborando. Então, nós podemos trazer também um avivamento para os últimos dias. Assim como aqueles que quiserem se apostatar, e vai ser bastante, isso acontecerá também através de homens que assumirão doutrinas erradas, aprenderam certo, mas vão querer fazer errado. Mas nós não, nós devemos buscar esse avivamento. E aqui vai nos dizer, mas também será o tempo do avivamento, né? Será o tempo de apostasias, mas também será o tempo do avivamento dos últimos dias, conforme Tiago, capítulo 5, do 7 a 8. Aí vai falar das primeiras chuvas, né? A temporã, né? As chuvas temporã, que são as chuvas que foram as primeiras chuvas do Pentecoste. Então, esta chuva temporã, ela vinha no início do plantio das chuvas, né? No início do plantio, as chuvas de outono em Israel. Então, era no início do plantio vinham essas chuvas, que eram as chuvas temporã. E aí a Bíblia vai nos falar, né? Joel 2:28, Joel 2:23, e Atos 2, 1 ao 4 vai falar do avivamento, né? E que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E aí nos inclui aqui, então, as primeiras chuvas, as chuvas temporã, no início do plantio, né? Que foi no Pentecoste. E aí chega nos últimos tempos também as chuvas seródias, que são as últimas chuvas antes da colheita. Então os judeus esperavam por estas últimas chuvas antes da colheita para fazer a colheita, né, para que, aleluia, eles pudessem colher. Então são as chuvas que são antes do arrebatamento. Então essas chuvas seródias que virão, né, antes do arrebatamento. É esse avivamento que vai vir sobre a igreja antes do arrebatamento da igreja. Então nós devemos orar pelas chuvas seródias, dizer: Senhor, envia as chuvas seródias sobre a tua igreja, se estão apostatadas, se estão fracas, se estão frias, se estão, as doutrinas estão desvirtuando daquilo que tu ensinou, daquilo que tu deixou para nós, se os líderes estão apostatando, Senhor, nos envia as chuvas seródias para que nós possamos ver esse avivamento antes do arrebatamento da tua igreja. Então, esses são os sinais da volta de Cristo, né? Então, nós vamos ver aqui depois o próximo item. Estado intermediário. O Sheol ou Hades e paraíso. Então, nós vamos entrar aqui. A pessoa, né, morre, né, vai para o céu, vai para o inferno. Nós vamos ver que existe dois destinos, né? Céu ou inferno. A
Bíblia fala que há dois caminhos e a Bíblia fala também que há duas portas, né? Caminho estreito e caminho largo, porta estreita e porta larga. E a Bíblia diz que são muitos que vão entrar pela porta larga. Então as pessoas têm, Deus deu a liberdade de eles escolherem. Deus, ele não força ninguém, mas ele deu o livre-arbítrio para o homem de escolher. Então nós vamos ver que é uma escolha individual, né, de cada ser humano. Então nós vamos ver os três tipos de morte, né? E a Bíblia vai dizer que a morte é um inimigo, né? 1 Coríntios 15, 26. A Bíblia diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então o último inimigo a ser aniquilado, né, vai ser a morte, porque a morte, ela é um inimigo, né? Porque ela faz com que nós venhamos nos separar daquelas pessoas que nós amamos, né? Nos traz muita dor. E nós vamos ver que a morte, ela vai existir até no milênio. No milênio vai existir morte também. Depois nós vamos ver no nosso estudo, que até no milênio vai ter a morte. Então, como diz aqui 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? Então, Satanás será lançado, né, no lago de fogo e a morte também já não vai existir. Então, nós vamos ver os três tipos de mortes que existem. Né? A morte física, que é a separação da alma e do espírito do corpo, né? Então, é física, quando nós morremos, né? Então, Gênesis 3:19 vai nos falar, né, sobre a morte física. A morte espiritual, separação entre Deus, a alma e o espírito. Né? Efésios 2:1, pela desobediência. Quando o homem separa-se de Deus, né? Quando o homem se desvia dos caminhos de Deus, existe uma separação, existe uma morte espiritual. A pessoa foi enfraquecendo e ela muitas vezes não se alimentou, não veio na casa de Deus, ouvia a palavra, deixou de fazer o seu devocional. Então vem e o que acontece, né, acarreta uma morte espiritual. Mas para essa morte espiritual ainda existe uma solução, é você voltar para Jesus, é você novamente se ligar a Cristo e você vai reviver, né? Você vai ser novamente, né, ressuscitado, né? Vai estar novamente vivo. Então essa é a morte espiritual. Mas tem uma morte que não tem solução, né? Que é a morte eterna, também chamada segunda morte, sofrimento eterno do corpo unido à alma e ao espírito, conforme Apocalipse 21:8. Então, esta morte eterna, né, é a separação totalmente, né, do homem com Deus, né, onde sua alma irá sofrer juntamente com o seu espírito, né? Se você não entregou a sua vida a Jesus, você não quis sair do pecado, abandonar o pecado, essa morte vai lhe alcançar e dessa aqui não existe como sair, ela vai ser eterna, né? Assim como a vida eterna também para os cristãos será no céu, né? No novo céu, nova terra, quando nós partirmos, vamos estar com o Senhor. Então, nós vamos ver aqui que no Velho Testamento, o Sheol, né, o inferno, né, ele é, no Velho Testamento, é Sheol. E no Novo Testamento, a palavra para inferno é o Hades. Então vai dizer assim, ó, local onde o ímpio estará aguardando o juízo final, em estado de consciência. Lucas 16:19, né? A história do rico e Lázaro, né? Parábola do rico e Lázaro, que não, muitos estudiosos dizem, né, que não é uma parábola porque existe o nome de Lázaro, então descaracteriza como sendo uma parábola e sendo sim uma história verídica. Então, talvez, né, alguns escritores da Bíblia, né, eles colocaram, né, de uma forma equivocada ali a parábola, e sim seria uma história, né, verídica
de um homem rico e Lázaro. Os ímpios sairão do Hades para a vergonha eterna, conforme Daniel 12, onde irão passar a eternidade no lago de fogo. Né? Então nós vamos ver que muitas das passagens do Velho Testamento, muitas passagens ali no Velho Testamento, o Sheol, ele é tido como o inferno, né? E Sheol também pode ser considerado como sepultura. Então você vai ter que ver muitas vezes o sentido, né, desta palavra, né? Diz ali, ó, não permitirás que o teu servo, né, permaneça no Sheol, né? Então é na sepultura. Então o Sheol, ele, em algumas passagens ele está como sepultura, e em outras palavras o Sheol é considerado o inferno. E no Novo Testamento, né, a palavra que descreve o inferno é o Hades, né? Então você vê essa diferenciação aí, né? Você vai poder ver essa diferença. Então Daniel 12:2 vai dizer assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui é a morte eterna, né? Então muitos, né, vão ressuscitar para ter um momento, né, de alegria, e muitos vai ser por uma vergonha e destruição, desprezo eterno. Então nós vamos ver, né, o Sheol e o Hades. O paraíso, né? Estarão os crentes salvos, onde não serão espíritos incorpóreos e invisíveis. Teremos forma corpórea celestial, Mateus 8:11, igual ao corpo ressurreto de Cristo. Então nós vamos ver que quando Jesus ele ressuscitou, e ele teve por 40 dias após a sua ressurreição, ele teve 40 dias ainda com seus discípulos, o Senhor comeu, né? Ele bebeu junto com seus discípulos, então ele teve um corpo, e assim também nós vamos ter um corpo, né? Não seremos uns fantasmas, não, nós teremos corpos também, mas corpos glorificados, corpos santificados, né? Então, aqui a palavra vai nos dizer, né? Estarão os crentes salvos, onde serão espíritos, né? Incorpóreos e invisíveis, teremos forma corpórea celestial. Mateus 8:11. Vamos ler aqui. Mateus 8:11 vai nos dizer sobre o assunto. Mateus 8:11 vai nos dizer assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, se a gente vai sentar na mesa, vai ser para comer e beber, amém? Então, a gente muitas vezes tem aquela ideia, né, de quem sabe ser um fantasma, não vai comer, não vai beber, não. Nós teremos um corpo glorificado, sim, mas cada um vai ter o seu corpo, né? Mas um corpo perfeito. Se você morreu hoje acidentado, faltando um braço, uma perna, né? No dia do arrebatamento, né? Você vai estar inteiro, né? O seu corpo vai estar inteiro. Eu quero fazer aqui um adendo aqui nessa questão do rico e do Lázaro, né? A questão da pessoa que vai estar no inferno, né, ou no céu, o entendimento da pessoa, ela vai ter consciência, né? Então, o rico, ele estava no inferno, e aí ele diz, né, para pai Abraão, manda, né, que Lázaro vá à casa dos meus irmãos, eu tenho cinco irmãos ainda, né, que não são salvos, para que ouçam a palavra e se arrependam, né? Então, Abraão vai dizer, né, não, ele tem os Moisés e os profetas, né, que Moisés simboliza ali a Torá, que são os 5 primeiros
livros da Bíblia escritos por Moisés e os profetas, né? Ezequiel, Isaías. Então ele diz, ele tem lá os escritos para eles aprender, tem alguém que está ensinando, né, os escritos, então eles têm que ir para lá, eles têm que obedecer aqueles lá, né? Ninguém que vai sair dos mortos aqui, mesmo que saia dos mortos, eles não vão crer. Mas o mais interessante que eu gosto de ver nessa passagem do rico e do Lázaro é que a palavra de Deus vai nos dizer que o rico, que Lázaro morreu, Lázaro morre e os anjos os levam, né, para o seio de Abraão. E que morrendo o rico, ele foi sepultado. Então a Bíblia faz algo que me chamou a atenção desse fato, né? Porque quando o crente morre, ele é levado pelos anjos, os anjos do Senhor vêm e levam, né? E o ímpio, ele é somente sepultado, ele fica na terra, né? Num sentido assim que a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 15, 24, é maravilhoso, que vai nos dar a localização do inferno. Então diz a palavra de Deus assim, para o sábio, o caminho da vida é para cima. O caminho da vida é para cima, para o sábio, né? Para aquele que tem a salvação, aquele que escolheu Deus, é para cima. Então tem que ser levado pelos anjos mesmo, né? Tem que fazer essa viagem. E para que ele, né? Para que o salvo se desvie do inferno que está embaixo, né? Então está embaixo, né? O inferno está no centro da terra. Então aquele homem foi sepultado. A Bíblia, né, não diz que ele foi levado pelos anjos, né? Quem foi levado pelos anjos foi Lázaro, né? Tem que fazer essa viagem para cima, né? E ele somente foi sepultado. Isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção quando eu li a palavra de Deus e quando esses dias eu pregava a palavra de Deus a respeito do rico e do Lázaro. Foi algo que me chamou a atenção. Então nós vamos ver, né, doutrinas errôneas que falam após a morte, né? Nós vamos ver, né, nem todas a gente pode muitas vezes falar, mas vou falar algumas, né? Doutrinas errôneas que falam do após a morte. Então vamos ver o espiritismo, né? Ele fala sobre a reencarnação, né? Que o espírito fica vagando e depois ele volta novamente, né? E ele encarna em um outro corpo até a pessoa chegar a um momento de santidade, uma vida melhor, né? Que tem uma melhora no seu caráter. Então eles creem na reencarnação. Mas nós vamos ver que a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que está determinado ao homem morrer uma só vez e depois vindo o juízo. E uma das coisas que a gente tem que saber é que hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas e cada um de nós temos uma identidade, né? Eu sou uma pessoa única do mundo, né? Se você for no Instituto Médico Legal e com a minha levar lá, né? Você vai chegar lá, você vai ver que existe só um irmão Enilson, né? Então você bota o dedão ali, né? A sua digital, né? Ele escolhe a sua digital e se você for lá para o Japão, lá, né? Por intermédio da sua digital, que é única, vai dar nos seus dados, né? No banco de dados vai estar todos os seus dados, quando você nasceu, né? Quem são os seus pais, seu CPF, todas as coisas. Então a nossa digital é única, né? Nós somos uma única pessoa. Então essa questão de morrer, reencarnar, vir de novo, não. Deus criou o ser humano único, né? Uma única pessoa. Para que todos nós possamos alcançar a salvação e para que cada um preste conta diante, né, de Deus daquilo que fez na terra. O catolicismo também, né, o purgatório. Então, o purgatório é o local onde as almas ficam aguardando para irem ao céu. Então, a gente vai ver que muitas pessoas nesta terra viveram uma vida
totalmente desregrada, né? Sem Deus, não quiseram saber, negligenciaram, pregaram para ele. Imagina agora, né? Será que Deus é tão injusto, né? E essas pessoas agora receberiam missas, né? Estariam no purgatório, e essas pessoas agora, após orações e tantas outras coisas, rituais que seus familiares fizessem, eles iriam para o céu, né? Eu creio que não, se a pessoa não teve, a pessoa não quis em vida, em sã consciência, não quis fazer essa escolha, muito menos agora, né? Essa pessoa. Então nós vamos ver, né, que quem escolhe o destino eterno da sua vida é o ser humano. Cada um escolhe o destino que quer, céu ou inferno, né? Então nós vamos ver essa maravilha. Vamos ver aqui a primeira vinda de Cristo, o arrebatamento, propriamente o arrebatamento, né? Então está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: como já vimos, o Senhor virá para os seus juntamente com os anjos, provavelmente sob comando do arcanjo Miguel, comandante do exército celestial. Então a gente vai ver em Apocalipse 12, 7, né, que faz essa referência ao arcanjo Miguel sendo o comandante do exército celestial, né? Vai chegar o momento, né? Jesus, né? O pai vai dar ordem ao filho, né? Ó, está no momento, né? Reúne os anjos, né? Os arcanjos. Então, o arcanjo Miguel vai vir, né? Comandando o exército celestial para o arrebatamento. Com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo, desde Adão até os nossos dias, ressuscitarão primeiro com os corpos glorificados. Depois, nós que estivermos vivos, da mesma forma. Então será algo maravilhoso, né? Depois nós, os vivos. Então nós não vamos preceder os mortos, né? Então primeiro morrem, né? Os mortos em Cristo, né? Desde os primórdios até o dia do arrebatamento, esses vão subir, né? E depois nós, os vivos, também nos juntaremos a eles. Então, aqui é bom salientar, né, que Jesus virá para os seus, né? Para nós. Depois, a segunda vinda de Jesus, né? Ele virá com os seus, né? Aí nós já estaremos juntos também. Quando ele vier a segunda vez, que ele vem para a batalha do Armagedon. Então ele vem com os seus. Então aqui ele vem para os seus, para a igreja. Então 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, que maravilhoso, né? Será esse dia do arrebatamento. Estamos esperando, né, o Senhor vir nas nuvens, né? Ele não vai descer na terra. Essa primeira vinda ele não desce na terra, ele fica nos ares, né? E ali, uma sobreação do Espírito Santo, né, seremos levantados, né, com poder para nos ajuntarmos aos anjos, ao Senhor e irmos para o céu. Então vamos ver aqui, nós que cremos na doutrina pré-tribulacionista, subiremos antes da grande tribulação, conforme Apocalipse 3:10, Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 1:10, né? 1 Tessalonicenses 1:10. Então nós vamos ver que muitos creem, né, que nessa ideia, né, muitos teólogos creem que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Esse é o nosso entendimento. Esse é o entendimento
da igreja cruzada, nós pregamos assim, que o Senhor vai vir antes, né, e arrebatar a sua igreja. Então nós somos pré-tribulacionistas. Tem outras pessoas que são pentecostais também, né, e outras denominações, né, que acreditam que Jesus, né, vai vir no meio da tribulação, e outros acreditam que ele vai vir após a tribulação. Eles acreditam, né, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós não cremos que a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação. E eu vou ler somente um versículo aqui, mas você pode ler depois ali o Romanos 5:9, diz 3:10. Vai nos dizer assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora que há de vir, né, todo esse mal. Então, nós cremos que a igreja do Senhor, ela não vai passar por esse momento difícil, porque para quem ficar aqui nesta terra vai ser dias dificílimos. As pessoas, a Bíblia diz, né, que vai ser uma mortandade incrível, vai ser dias difíceis, e nós não cremos que a igreja vai passar, né, porque o Senhor vai livrar a sua noiva de passar por tudo isso. Então vai dar 5:9 também diz assim: logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Romanos 5, versículo 9, vai dizer assim, ó, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira vindoura, né? A tribulação, a grande tribulação que está para vir. Então nós somos pré-tribulacionistas, né? Se alguém perguntar para você, você crê, você é pré-tribulacionista, você é mesotribulacionista ou é pós-tribulacionista, né? Então você diga, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que nós não passaremos, né, pela grande tribulação, nós seremos arrebatados antes, porque depois serão momentos dificílimos, né, para as pessoas que ficarem neste mundo, né? Para as pessoas que ficarem neste mundo. Então vamos ver aqui. O que haverá no céu e o que faremos? Lembraremos nós de todos os momentos ruins vividos aqui? A Bíblia fala em Isaías 65, versículos 16 e 17, que as coisas ruins vividas aqui serão apagadas. E no Apocalipse diz que o Senhor enxugará toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Assim como o corpo, teremos uma mente incorruptível. Os sentimentos e emoções não serão iguais ao da terra. Em Apocalipse 6:10, nós vamos ver, né? O clamor das almas debaixo do altar, clamando por justiça daqueles que lhe torturaram e lhes mataram na tribulação. Então nós vamos ver que Isaías vai falar realmente de um texto ali que fala que Isaías 65 vai falar 16. Vamos até ler esse versículo. Como o Apocalipse, né? Apocalipse vai dizer que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então nós vamos ver aqui que vai dizer Isaías 65. Isaías 65, 16 e 17. Vai dizer assim: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu
crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então é um texto que nós vimos. Também ali Apocalipse vai nos dizer, né, que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, né? E ali vai falar sobre a outra questão ali vai falar sobre os mártires, né, que estão embaixo do trono. Ali eles estão tendo uma consciência, né, estão nos céus, estão abaixo do trono, estão tendo uma consciência, né, e pedindo, clamando, né, que o Senhor venha fazer justiça daquelas pessoas que lhe torturaram, né, no período da grande tribulação. Eles foram mortos, né? Então, eu creio, né, que como a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados, né, em corpos incorruptíveis, essa corrupção, né, a corrupção da mente, né? Então, eu creio que as emoções, as nossas emoções, elas não estarão corrompidas como neste mundo, né? Porque ali a gente vai ter consciência, estaremos cientes da justiça de Deus, né? Daqueles, muitas vezes, parentes que tiveram a oportunidade e negligenciaram a salvação. Então nós não teremos esse sentimento, nós poderemos estar ali lembrando de muitas coisas, até mesmo de familiares que morreram, que não estão juntamente conosco, mas como essa incorruptibilidade da nossa mente, das nossas emoções, né, ela vai crer na justiça de Deus, que Deus foi um Deus justo e que cada um teve o que mereceu, que cada um teve o que escolheu, porque a escolha foi para todos. Então eu creio que não haverá essas mesmas emoções, esses mesmos sentimentos que a gente tem na Terra, né, de sentir muitas vezes a dor por um parente, porque senão o céu não seria aquele lugar maravilhoso, né? Então creio que essa incorruptibilidade, né, da nossa mente, das nossas emoções, né, assim como o nosso corpo também não será corruptível, né? Então isso aí é que faz a diferença. Nós estaremos cientes das coisas, né, no céu, nós teremos corpos incorruptíveis. Então eu creio nessa questão, né? Nessa questão eu entendo desse jeito, que nós estaremos no céu ciente, conheceremos nossos amigos também, nossos familiares que foram salvos, nós vamos conhecer no céu, né? Poderemos ver o Senhor, os profetas, vamos conhecer todos eles, né? Nós teremos consciência de todas as coisas. Mas creio também que esses sentimentos, né, que como a gente tem aqui na Terra, serão um sentimento santo, né, incorruptível. Então, esse é o meu entendimento. Então, nós vamos ver agora essa outra questão aqui. Então diz aqui, né? Andaremos nas ruas de ouro e cristal, estaremos adorando ao Senhor por toda a eternidade. Veremos nossos parentes, os mártires salvos, e poderemos abraçá-los. Será um lugar de descanso, né? Conforme Apocalipse 14, 13. E principalmente veremos o Senhor como Ele é, contrariando a ficção, imaginação da mente humana em descrever sua imagem. O veremos face a face. Que maravilhoso, né? Veremos o Senhor face a face. Então é algo maravilhoso que nós podemos ver. Então aqui em 1 Coríntios 13, 12, fala, eu gosto muito dessa palavra aqui, 1 Coríntios 13, 12, ela vai dizer assim, 1 Coríntios... quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei
como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui aos Coríntios, que um dia nós vamos ver o Senhor face a face. E aqui ele fala e faz uma referência, né, que antigamente, né, as pessoas elas tinham um bronze como um espelho para olhar, né? Então aquele bronze polido, então ele diz assim, hoje nós vemos como enigma, né, algo que não está muito claro, né, que não está totalmente límpido a nossa visão. Então ele está dizendo assim, ó, hoje nós vemos o Senhor, né, como um enigma, né, algo que não está muito claro. Como antigamente as pessoas da época eles olhavam nesse latão de bronze a sua face, né, mas estava distorcida, né, não era como realmente era, né. Mas aí ele vem dizendo aqui, ele vai dizer, mas um dia nós o veremos como ele é. Hoje nós podemos imaginá-lo, né? Nós podemos imaginar Jesus como é, e os homens criaram, né, vários tipos de Jesus. Então chegou um momento que houve o clamor dos negros, né? Porque Jesus era loiro, de olhos verdes, né, olhos azuis. Então criaram, né? A Igreja Católica criou um Jesus que todos nós temos na mente. Mas Jesus é muito além daquilo ali, a sua beleza, o seu resplendor é muito além daquilo que foi passado para nós por intermédio dos pintores, né, Leonardo da Vinci e tantos outros. Então nos trouxe uma imagem, né? E aí muitas vezes, mas por que não existe um Jesus negro? Aí criaram um Jesus negro também, né, para não ver esse problema, né, racial, né, porque é para os brancos, para os negros e tal. Mas independente de tudo isso aí, um dia nós vamos ver o Senhor como Ele é, né? Isso é importante para nós. Nós vamos ver Ele como Ele é. É maravilhoso para nós podermos saber que o Senhor Jesus, Ele é lindo, Ele é formoso e nós estamos esperando a sua vinda. Então nós vamos terminar essa segunda aula aqui. Algumas perguntas os irmãos possam fazer, né? Aquilo que eu não fui claro, né? Eu digo para os irmãos que eu tenho uma certa deficiência em falar sem público, né? Eu gosto de falar com público. Quando as nossas aulas eram presenciais, é bem mais fácil porque a gente pode interagir, perguntar. E aqui não, aqui eu estou falando para a tela, né? Então se torna um pouco mais difícil. Tem algumas pessoas que têm essa habilidade, fica mais fácil. Eu já encontro alguma dificuldade. Mas, graças a Deus, né, os irmãos aí podem depois, no privado, aí me façam as perguntas ali, tem no meu WhatsApp, façam as perguntas ali, que aí eu posso esclarecer melhor para os irmãos, com todo amor, com todo carinho. Eu vou fazer com que os irmãos possam entender essa matéria, amém? E vamos já em seguida para colocar já o próximo vídeo também da próxima aula. Que Deus venha nos abençoar e que a paz do Senhor fique em cada coração. Amém.